todos, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Júlia Galves. Hoje eu quero falar de um assunto que me foi pedido no grupo das chaminhas, que é sobre ataques energéticos, né? Me perguntaram se era verdade que chamas gêmeas eram mais atacadas, né? Na verdade, não é por ser chama gêmea, né? Quanto mais alguém começa a subir em vibração, né? Quanto mais uma pessoa começa a vibrar luz, mais essa luz incomoda, né? Então, quanto mais essa luz incomoda, mais ela pode ser atacada, tá? Pela sombra, pelo sombrio, né? E é claro que quanto mais a pessoa também sobe em vibração, mais ela vai ser protegida. A gente tem um monte, né? Arcanjos, mestres que estão em volta da gente protegendo. Dessa forma, então, como que acontece, né? Por que acontece esses ataques energéticos? Uma coisa que a gente tem que entender, e claro que a gente tem livre-arbítrio, tá? Não é um castigo, mas quanto mais a gente sobe em vibração, quanto mais a gente tá nessa potência, digamos assim, mais responsabilidade também a gente tem, né? Então, a gente precisa ter uma maior qualidade de vida, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter higiene, né, de vida em relação à sua energia, em relação ao seu corpo, né? Por exemplo, eu fazia muito tempo que eu não bebia nada de álcool, e não era por nenhuma questão assim, enfim, era porque isso simplesmente não me fazia bem. E um tempo atrás eu voltei a beber de vez em quando com amigos, né? E é muito interessante porque pela minha vibração estar mais alta, a minha reação ao álcool era muito diferente, eu já não passava mal, não tinha nada disso, muito pelo contrário, né? Tinha uma resistência muito forte. Mas o que meus guias me explicaram era foi o seguinte, que, ok, Júlia, se você quiser beber, não tem problema, não é proibido. Mas isso vai trazer uma carga para o meu corpo físico, né? Então, ainda mais para mim que trabalho com energia, né? Ficava mais cansativo para o meu corpo uma vez que eu tinha bebido, né? Então, se eu bebi no final de semana, eu vou trabalhar durante a semana, ficava mais cansativo para mim. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas, então, por estar mais cansadas, justamente vai ter uma proteção física menor, tá? E vai abrir umas brechinhas, tá? E aí pode acontecer ataques. É claro que, normalmente, quem já tá lá em cima de vibração vai ser mais difícil, quanto, né? Porque eu disse, a proteção é maior e também já tem um maior domínio dessa nossa proteção, tá? Uma maior confiança em relação a essa nossa vibração, tá? Então, sim, tem mais ataques, mas é mais protegido, tá? E é muito importante que entender o que são esses ataques, porque daí justamente eu fui perguntar, né, pro pessoal, mas o que vocês entendem como ataque energético, né? E eu percebi que na 98% dos casos, o que eles achavam de ataques energéticos, na verdade, não era nem um pouco, né? E era o que eu chamo de raios kármicos, né? O que são os raios kármicos? Não é Deus jogando raio na cabeça das pessoas, não é como chama? Não é castigo divino, né? Os raios kármicos é quando por medo, por ferida, por procrastinação, por teimosia, por alguma razão, aquela pessoa decide de se manter na sua gaiola dourada, decide que não vai escutar os chamados da sua alma, né? Decide que não consegue sair daquele círculo vicioso, né? E daí, na verdade, é claro que tem uma hora que o chamado para sair daquilo vai ficar cada vez maior, né? E a pessoa vai passar por provações cada vez maiores, tá? Porque ela precisa mudar aquele estilo de vida. Aquele ciclo já encerrou, a pessoa sabe que aquele ciclo encerrou. A pessoa sabe que ela está numa persona, né? Mas
ela não consegue sair daquilo. E daí não é o universo castigando, né? O universo, gente, é amor incondicional, ele não castiga, né? É você mesmo que está se castigando, é você mesmo que está indo contra a sua alma, tá? Você que está indo contra o que você decidiu fazer nessa encarnação, tá? Então, isso são raios kármicos, tá? Então, isso é uma coisa que não é um ataque energético, tá? Outra coisa também que eu vejo muito que as pessoas falam, tô sofrendo um ataque energético, é quando a pessoa está diante de uma ferida e aquela ferida dói, e dói muito, né? Tem feridas que doem mais que outras, né? Então, muitas vezes as pessoas ou acham que estão numa noite escura da alma, ou acham que estão num ataque energético. Não! É um momento de olhar para aquela ferida e curar aquela ferida. E para isso, não adianta apenas entender, né? Eu já falei isso várias vezes. Num primeiro momento, sim, a gente tem a compreensão de uma coisa, né? Então a gente acha a causa. Ah, então tá, eu nessa encarnação, essa ferida me veio de tal momento com meu pai, enfim, foi nessa época que ela foi instalada. Isso você te traz uma compreensão, mas não é porque você compreendeu que você já passou isso pro seu corpo, tá? Então precisa fazer, passar pro DNA, né? Como a gente brinca, né? Realmente vivenciar para conseguir trazer, juntar, né, a emoção com essa nova compreensão daquela dor, tá? E isso demanda, muitas vezes, passar novamente pela ferida algumas vezes e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, isso também não é um ataque energético, tá? E é muito interessante porque tem pessoas que acreditam que o tempo todo estão sofrendo ataques energéticos, né? E daí fica numa posição meio de vítima. Mas por que eu sofro tanto ataque energético, né? E, como eu disse, possivelmente não são, mas cuidado para não entrar nessa posição de vítima, essa posição de o mundo está contra mim, né? Ou o mundo está contra uma pessoa. Não é, tá? Sim, os ataques energéticos acontecem. Eu vou até contar, a última vez que eu sinto que meus guias me diziam assim, Júlia, e não era nem um ataque energético, era simplesmente que eu estava num lugar com uma energia muito pesada. Eu saí, ultimamente tenho contado na minha vida, né? Mas eu saí com 2 outras chaminhas, que são amigas aí de alma, e a gente foi jantar e depois a gente foi num lugar um pouco mais balado, assim, mais fechado, e com uma energia, tanto que a gente ficou muito pouco tempo lá. E a gente tava dançando, tudo, e tava tranquila, e de repente eu senti uma energia chegando muito pesada. Tanto que eu falei pra elas, assim, vamos sair desse lugar. A gente foi pra um lugar aberto que tinha lá. A gente ficou mais 10 minutinhos e a gente falou, vambora. E foi muito interessante, porque na hora que a gente tava indo embora, a gente tava de mãos dadas, né? E meus guias foram me mostrando muito fortemente uma cena de uma vida passada, que eu estava com uma essas chaminhas, né? E a gente era 2 crianças, pré-adolescentes, né? Numa cena de guerra. Pareceu bastante a época, assim, de Joana d'Arc, enfim. Era na França, porque eu vi a bandeira, enfim. E parece que todas as pessoas que estavam em volta sumiram, né? E essa cena apareceu, a gente de mão dada, eu vi claramente nós duas, né, as cores, e justamente era a mesma sensação de estar saindo, olha a energia que era de estar saindo de um campo de batalha, né? E daí eu me lembro que no dia seguinte, aliás, eu tava com esse colar, se eu não me engano, eu fui colocar o colar, né, porque eu saio de casa, eu tô de colar. Eu fui colocar esse colar, meus guias falaram assim, nem pense, ele está carregadíssimo, né? Tanto que ele ficou uma semana depois na terra, sendo limpado. Mas aí não foi que alguém me viu, né? Porque tem pessoas que enviam. Mas justamente, a gente também tem que aprender a proteger a nossa energia, né? A gente não pode ficar deixando frestas, né? Então é importante saber, né? E isso é também um modo de higiene de vida, de higiene energética, né? É importante. Por isso que grandes conexões demandam uma grande responsabilidade, né? A gente tem o prazer, a gente tem a honra, né, de estar cada vez mais, justamente por nossa alta de vibração, nos conectando com esferas cada vez mais divinas, né? E o nosso corpo, durante todo o processo,
da alta de vibração, o corpo físico ele sofre bastante, né? Toda vez que a gente tem essas subidas muito altas de vibração, a gente tem dor de cabeça, a gente tem enjoo, a gente não se sente mal. Isso é o nosso corpo físico se adaptando, né? Então, também é importante ter esse respeito com esse corpo que tá aguentando para manter essa energia, tá? Então, tenham cuidado, tá? Tenham higiene de vida, cuidado os locais, né? É claro que pode acontecer, a gente não tem que se isolar, a gente não tem que parar de ter vida social, não, muito pelo contrário, né? Mas porque é importante a gente ter nossa turma, a gente ter os amigos, faz parte da alegria da vida, mas temos que ter cuidado, tá? Com a nossa energia, com a nossa proteção, tá? Com a nossa limpeza energética, tá? E não achar que tudo que acontece na nossa vida é também um ataque energético, tá? Acreditar que todo mundo tá enviando ataques energéticos também acaba te enfraquecendo, né? Acredite na força dessa egrégora de luz que te protege. Então, isso é muito importante, porque é aquela coisa, também a gente vibra essa proteção, tá? Então, as energias negativas percebem que, como diz uma pessoa muito querida, pode até chegar, mas vai levar porrada. Vai levar porrada da egrégora de luz que tá aqui em volta, né? Então, aprendam a identificar, tá? Porque se a gente não consegue identificar um processo de cura, fica muito mais difícil entender que a gente tem que passar por ele. Se sempre que chega uma dor, eu tô sendo atacada energeticamente, enfim, não, né? A gente não consegue perceber que a gente tá procrastinando ou que a gente tá diante de um momento chave de cura e que a gente precisa olhar para essa emoção, tá? A gente tem que se colocar na posição de responsabilidade, tá? E não de vítima, tá? Inclusive, se por alguma razão você sofreu realmente um ataque energético, perceber que, de alguma maneira, você se colocou numa posição onde você poderia receber isso. Então, mesmo no ataque, se responsabilizar. O que eu fiz que aquela energia negativa conseguiu entrar na minha barreira de proteção, tá? É importante isso, tá? A gente é responsável pela nossa energia, a gente é responsável pela nossa qualidade de vida, tá bom, pessoal? E pelas nossas curas, sobretudo, tá bom? Espero que ajude vocês e saber, eu acho que também é uma coisa que é importante em relação às chamas gêmeas, né? Que sim, teve um momento onde teve muito ataque aí, mas vai ter ataque a chama gêmea que vai vibrar mais baixo. Então, se no casal tem uma que tá lá em cima, né? Quando as duas já estão em cima, é mais difícil. Mas quando um tá subindo e o outro ainda tá bem baixo, tá mais baixo, ou em alguns casos, né, tiveram alguns casos de pré-reunião onde ainda tinha muitas coisas a trabalhar, né? Eu já expliquei isso pra vocês, tem casais que se reúnem, ainda tem muita coisa para trabalhar. Daí teve sim uma energia mais densa, digamos assim, trabalhando, né, em cima daquela polaridade que estava vibrando um pouco mais baixo, tá? Porque, na maioria das vezes, são polaridades que não estão conscientes, tá? Ou que são... que às vezes são menos espiritualizadas ou que se conectam menos, tá? Mas também não é nada drástico. É também para a pessoa... Muitas vezes é porque aquela pessoa ainda tinha questões, né? E que deixou os medos falarem mais alto, tá? Mas também, se isso acontecer, gente, é responsabilidade do outro, né? Eu sei que é difícil, muita gente quer muito fazer pelo outro, porque é minha culpa. Não é, tá? A gente tem que permitir que as outras pessoas, as pessoas que a gente ama, passe pelas experiências que elas vieram passar, né? Que elas experimentem o que elas precisam experimentar, que elas tenham o livre-arbítrio delas, tá? E a gente tem que seguir firme no nosso propósito, no nosso caminho, nas nossas curas, tá? E claro que a gente
ajuda outra pessoa se ela pede, é óbvio, né? Mas não querer ser salvador do outro, tá? E entender que, assim como tudo que eu expliquei nesse vídeo de proteção, a outra pessoa talvez não esteja fazendo isso. E olha, eu vejo às vezes pessoas com conhecimento, tá? E que por alguma razão optam, porque faz parte do processo delas, né? Passar por coisas que podem colocá-las em risco energético. E faz parte, tem muitos percursos onde, em algum momento, um dos dois tem uma queda brusca. E tudo bem, quando essa pessoa. É porque essa pessoa tem uma coisa para aprender. Então tem uma coisa brusca de energia, tá? De vibração. É porque ela tem alguma coisa aí para aprender, tá? E ela vai conseguir voltar, né? Porque uma vez que a gente adquiriu uma vibração, aquela vibração está adquirida. Podemos baixar sim, uma vez que a gente consegue voltar pra gente, que a gente consegue voltar pro nosso foco, voltar pra nossa higiene de vida, a pessoa volta a subir, tá? Então, também entender que tem provações que as pessoas têm que passar. E tá tudo certo. Bom, pessoal, um grande beijo e até a próxima.